Alagoas é o terceiro estado mais perigoso para as mulheres brasileiras. Empata com Goiás e perde apenas para Roraima e Espírito Santo. São 8,6 mortes por cada 100 mil habitantes, um aumento de mais de 92% nos últimos 12 anos. É o que diz o mapa da violência. Esses dados contrastam com uma data muito importante, o Dia Internacional de Combate à Violência contra as Mulheres, comemorado no próximo dia 25. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto com Elvira Barreto, que é a professora da UFAL e também vice-coordenadora do Núcleo Temático Mulher e Cidadania. Bom, são diversas características e pontos que culminaram com essa violência a que nós chegamos. Mas qual é a que mais chama a atenção? Por que essa violência contra a mulher? É lamentável chegarmos, né, 15 anos depois que a gente adentra ao século XXI, e esse quadro que nos envergonha a vários aspectos. A violência de gênero é algo que tem raízes culturais e que antecede mesmo a modernidade, e que a modernidade não conseguiu reverter essa cultura da violência, até agravou, infelizmente. Raízes culturais, processo histórico, por quê? Explique melhor. Olha, vamos nos reportar à Grécia Antiga, a Aristóteles, por exemplo, que ele defendia e desenvolveu todo um raciocínio que a mulher era o homem invertido, um homem que não se completou. E isso vai influenciar a ciência moderna no entendimento do ponto de vista da saúde, e como as mulheres na modernidade vai ser discriminada quando se busca desenvolver cientificamente estudos para melhorar a saúde. Sempre fala a saúde do homem, o que a gente chama o androcentrismo, porque o homem é o modelo ideal do humano. Então, a mulher é excluída desse modelo ideal, ela é o homem não desenvolvido. Eu estou falando das raízes históricas e culturais que vai influenciar a modernidade. Então, a falha começa da lógica cartesiana na ciência, por influência aristotélica. Então, se desenvolvia toda uma teoria, por exemplo, que essa completude do corpo do homem, a mulher tinha os órgãos genitais atrofiados. E, vamos dizer, internos que não se desenvolveram. Os testículos, o homem tem desenvolvido e exteriorizado. As mulheres tinham ovário que não se desenvolveu. Então, o ato de procriar era um ato inferior. Então, é uma influência ideológica que vai repercutir nas ciências modernas e gera discriminações. Só para entender do ponto de vista da ideologia androcêntrica, que a gente chama, do ponto de vista cultural, que vai na era cristã, de uma forma bastante simples, eu vou desenvolver o raciocínio, né? E a cultura patriarcal vai influenciar também a modernidade, quando se traz todo um suporte para justificar que o lugar da mulher, o lugar privilegiado da mulher é em casa, é cuidando do outro. Então, desde os brinquedos, é o que a gente chama, né? Consolida uma cultura em que vai repercutir essa cultura patriarcal na condição de ser feminina ou masculina, o que a gente chama de gênero, né? E por isso vai influenciar o sentimento de propriedade nos homens, pela cultura patriarcal, de propriedade sobre os corpos das mulheres, vai influenciar sobre toda uma exigência da sociedade para que ele seja prioritariamente o provedor, né, da sua casa, e a opressão da violência ela repercute mais fortemente nos homens, porque esse masculino, sob a influência patriarcal, vai de uma forma subliminar influenciar a socialização dos homens. Por isso os homens são mais violentos que as mulheres. Com relação ao aspecto religioso, né, do criacionismo, que a mulher nasceu da costela do homem, isso também repercute nesse sentido? Tem todo nesse campo da moral religiosa, né, também a legitimação para essas, vamos dizer, essa hierarquização de poder do homem sobre a mulher, esse sentimento de desejo de submeter a mulher aos seus ditames. Tem toda essa influência que hoje vai repercutir
nesses dados que nos traz aqui para conversarmos, né? E até então a mulher que aceitava isso, aceitava esses papéis, eminentemente histórico, cultural, ela não enfrentava nenhuma barreira, né? Mas a partir do momento que a mulher começa a sair, começa a votar, começa a garantir direitos, ela começa a ter embates. O desenvolvimento procurado pela mulher e a presença dela na sociedade trouxe esse embate e aumenta a violência? Esses dados aqui repercutem nesse sentido? Olha, é muito complexo o assunto. Eu vou me reportar também historicamente alguns dados de pesquisa do ponto de vista das expressões de violência que a mulher viveu na história. Só que hoje ela está no campo dos direitos e está muito mais visibilizada. Porque como a mulher, vamos trazer a modernidade, não é? Fora a Inquisição, que as mulheres foram mortas quando começa a adquirir um poder de conhecimento que foge à ordem estabelecida, que era uma ameaça ao poder da igreja. Então, historicamente, a violência é muito grande, só que não havia visibilidade e nenhuma preocupação, não só com as mulheres. Isso aí é vamos dizer, é um sintoma, é uma denúncia de que nós, seres humanos, não estamos, né, agindo de uma forma em que, como tribos de animais humanos, precisamos nos cuidar, não por romper com essa lógica do combate, né? O combate não nos interessa, pelo menos na minha linha de feminismo acadêmico. Interessa sim a gente trazer as raízes da cultura da violência e entender, por exemplo, hoje, na sociedade moderna, a sociedade dos direitos, né, que vem e se desenvolve, se elabora dentro desse campo dos direitos, e particularmente hoje, né, a respeito da educação e direitos humanos, que é o caminho, né, de revermos, de ajustarmos equívocos, e que foi uma promessa da modernidade, todos são iguais, né, a liberdade, igualdade e fraternidade. Então, há tempo, pensamos nós, e para isso vai aprofundar a ciência, quer dizer, a gente vai também atualizando metodologias de pesquisa, atualizando porque a realidade cada vez está mais complexa, não é? E a discussão da violência ela é de uma delicadeza muito grande, porque envolve mortes, por exemplo, a letalidade das mulheres expostas a seus parceiros afetivos. A gente teve também a oportunidade de conhecer agressores, né, e que muito se passa por não se trabalhar de uma forma responsável a questão de gênero na socialização de homens e mulheres, que os homens têm direito a não ser opressores, a não ser violentos. Dentro dessa linha de pensamento, das conquistas, né, em 2012 se instituiu uma CPI, que trabalhou o Brasil inteiro, percorreu o Brasil inteiro, veio até Alagoas. Né? Aqui em Alagoas se fez uma carta, inclusive, com 26 recomendações ao governo. Qual dessas recomendações foi aceita? Poderia destacar. O que é que a gente pode destacar de que houve uma evolução nesse processo? Olha, há muito que caminhar, mas eu tenho um exemplo concreto. Nós estivemos na quinta-feira na Assembleia Legislativa, né, na audiência convocada pela deputada Jó Pereira, e trouxe a superintendente de políticas para o enfrentamento da violência à mulher. Né? Foi muito boa a audiência, a participação, e ali estava presente representantes do governo da Prefeitura de Arapiraca, um exemplo de medidas concretas. O mapa da violência de 2012, Arapiraca era o município com maior índice de violência contra as mulheres. Houve toda uma política intersetorial, interinstitucional, com apoio da Prefeitura, das secretarias, instituiu-se uma Secretaria da Mulher, né? Já havia e se consolidou. E a delegacia, o Fórum de Debates para o Enfrentamento da Violência contra a Mulher e uma frente de capacitação na área de gênero e diversidade. Isso é o trabalho concreto
que hoje no mapa não está Arapiraca. Todos os profissionais da educação, da saúde, de todas as áreas de políticas públicas, políticas sociais de Arapiraca, uma grande parte, não pode dizer todos que é, né, toda, mas uma grande parte, isso estava presente, esses dados na audiência dessa então, quinta-feira. Trazer... Então é concreto. E nos deparamos na quarta-feira com um debate na Câmara de terça ou quarta, na Câmara de Vereadores, que se trata de uma forma vulgar, irresponsável, a questão de gênero na escola, na educação. Então é estarrecedor. Temos dados concretos e temos um... De Maceió. De Maceió, dados de Maceió que são escandalosos sobre violência, dados exitosos que comprovam a necessidade de uma forma responsável se trabalhar a questão de gênero e diversidade na escola em todas as áreas de políticas. Vamos dizer que Arapiraca está sendo governada por uma mulher, né, que participava do governo anterior. Sim. Talvez se encontre amparo nas iniciativas e nos resultados. E em Maceió não se encontrou essa seara perfeita para se trabalhar. Isso aí eu falo não como pesquisadora que fez uma análise de conjuntura, mas a gente pode levantar algumas hipóteses, né? Do ponto de vista vamos dizer, de toda uma história para ser ajustada nesse campo de enfrentamento da violência, mais profunda, mais complexa, e que aqui não logrou o êxito de Arapiraca. Inclusive, do ponto de vista da abertura para que uma parceria com a universidade, com outros órgãos que trabalham capacitação, se investisse nisso, porque a gente vê que está de cunho, do ponto de vista educativo, de rever as raízes dessa cultura, iniciar isso de uma forma séria, sem preconceito e sem medo, porque não está dando certo como as coisas estão sendo conduzidas para o enfrentamento da violência contra a mulher aqui em Maceió, não é? Então, uma infraestrutura, como eu tratei lá na Assembleia, é uma frente do ponto de vista de prevenção. Quando é prevenção, a gente trabalha capacitações para humanizar a assistência, para não reproduzir dentro das instituições as violências quando as mulheres chegam agredidas, no IML. Abuso sexual de meninas de uma forma absurda é pior do que situação de guerra, a gente conhecer isso, sabe? O acampamento é entristecedor conhecer essa realidade, a realidade das mulheres vítimas de violência, quando vai buscar uma proteção social, pelas pessoas não estarem capacitadas. E aí reproduz mais violência por expô-las a crianças e mulheres a situações de reincidir violência a partir daquela já vivenciada. Conversamos com a professora Elvira Barreto, ela é professora da UFOI, vice-coordenadora do Núcleo Temático Mulher e Cidadania. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade ao dispor. Pauta Especial acaba agora. Nos vemos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.